Fala galera, começando aqui o nosso primeiro High Speedcast. Tô eu aqui, nosso amigo Ricardo Acuri e também Dan Stick aqui, nosso comentarista aí da Fórmula 4 Brasil. Boa tarde, Dan, boa tarde. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde, Pedro, boa tarde, Acuri. Vamos lá, vamos comentar, vamos falar bastante sobre automobilismo. É isso aí. Mas vamos, o pessoal quer conhecer você um pouco. Todo mundo tá vendo você participando das transmissões, eles sabem que você é do grid de largada, mas eles querem saber um pouco mais. Muita gente até pergunta, e a história do Dan? De onde veio o Dan? Onde o Dan se apaixonou por automobilismo? Como começou tudo isso daí, né? Foi uma história curiosa, porque minha família inteira, ninguém curtia automobilismo. É daqueles que assistiram Senna morreu, pararam de assistir. Mas eu era o único que acordava toda manhã, assistia, acordava meu pai, acordava minha mãe, batia em mim por acordar eles tão cedo no domingo. Não tá passando Senna, não vou assistir outro piloto. Mas eu continuei, e daí chegou uma época que eu não quero ser só torcedor, eu quero passar do fanatismo pro profissionalismo. E como que nasceu, Dan, essa ideia de acabar acompanhando o automobilismo de formação, que não é algo comum de se ver por aí, né? Não é nada comum. Isso eu percebi por volta do ano 2000, que não tinha muita mídia cobrindo. Eu olhava o YouTube e tinha gente que falava, tinha gente que comentava, mas não tinha ninguém com foco na base. Então eu pensei, vamos começar a acompanhar esses garotos. Porque eu me lembro que em 2009 tinha um piloto na minha cidade, o Leonardo Cordeiro, que eu acompanhei ele em uma entrevista na minha cidade, e o pai dele conversou comigo dizendo, é muito difícil um piloto hoje da base tentar um patrocínio, tentar subir. Vou ajeitar aqui. Senão o pessoal daí não vai me escutar. Vai ter que aumentar o volume. Aumentar o volume, exatamente. Daí ele falou pra mim, não tem mídia cobrindo a gente. O meu filho vai sair da Fórmula 3, vai pra GP3 e ninguém tá falando dele. Não tem ninguém. Ele falou, a gente tá tentando, é muito caro, mas pela cobertura de mídia não vai dar nada. E realmente, infelizmente, o Leonardo Cordeiro não vingou lá fora. Daí mudei de profissão, tudo, fui para outras áreas do jornalismo. E quando voltei, vamos cobrir a base. Foi isso que eu pensei. Muito legal. E agora, você que tem contato com toda a molecada, desde os Barrichello, dos Fittipaldi, conta como que é chegar o acesso a esses pilotos, que a gente sabe, eles são garotos ainda, mas tem um nome a zelar, vem de uma família. Como é ter essa interação e se ter histórias engraçadas que vocês já passaram com eles? Nossa, isso foi uma palavra que você disse muito bem, garotos. Porque quando a gente pensa isso aqui, a gente pensa o quê? São pilotos, são profissionais, estão pilotando máquinas numa velocidade que muitos nunca vão chegar a essa velocidade. Mas eles têm 15, 16, 17, 20, 22 anos. Quando eu entrevistei o Drogovic pela primeira vez, eu vou entrevistar o Drogovic, o cara que está chegando, venceu uma corrida na Fórmula 2, está próximo da Fórmula 1. E quando eu entrevistei ele, um garotão, hoje está com 22 anos, né? Na época acho que era 20. E, a maioria ainda é criança. Por exemplo, Dudu Barrichello é um cara super de boa, super da paz, super brincalhão. Eu converso com ele fora do período de corridas, entrevistas, ele manda alguns vídeos lá das coisas da zoação que ele faz e realmente são pessoas normais como a gente, não tem nada de diferente, entendeu? Até falando isso, quando eu entrevistei o Vinícius Tessaro, me chamou a atenção. Você não dá 15 anos para aquele garoto nem ferrando. Ele parece muito criança. Sim, né? Sim. Não, tem muito disso também. Eu chegando na Fórmula 4 Brasil, por exemplo, tem o Luan Lopes, tem que não é da Fórmula 4 Brasil, mas tem um piloto que até chegou a me acompanhar, que é o Lucas Fecuri, da Fórmula 4 norte-americana, muito jovem. E depois eles conversando comigo, porque eu fiz uma aposta com um público, né, com que eu converso, que eu ia raspar a cabeça caso o Enzo Fittipaldi vença uma corrida na Fórmula 2. Daí eles falaram, não. Se ele vencer a segunda corrida, você vai fazer uma tatuagem, a gente vai estar lá junto com você. Então você já vê aí como é a criançada. A pilotada, mas era meio que uma criançada ainda, bem jovem, não tem a malícia do adulto ainda, do piloto adulto. É isso aí. E você, que a gente viu durante muitos anos, sem representantes brazucas na Fórmula 1, e você vem criando, vendo essa base, vendo essa molecada crescer. Como é que você vê esses novos ares, esses garotos que estão saindo daqui, esses que já estão lá, você está vendo hoje em dia essa base? Eu vejo com muito otimismo. Primeiramente porque até pouco tempo atrás a gente não tinha nenhum apoio a eles.
E isso está crescendo muito agora. E é uma garotada muito boa. A gente vê o Pedro Clerot agora na Fórmula 4 Brasil dominando, mas hoje, por exemplo, o Nicolas Monteiro fez pole, estão brigando. Tem garoto indo para a Europa. Agora, como eu disse, tem a Fórmula 4 Brasil, que vai meio que dar uma peneirada nos talentos, ou seja, vão chegar os melhores realmente para a Europa. Então, eu vejo também um apoio maior. Isso é até uma coisa que eu venho tentando criar com o público que assiste Fórmula 1, que é uma cultura da base, para o pessoal começar a acompanhar. Porque você muito hoje em dia você vê o quê? O torcedor assiste Fórmula 1 e não quer saber mais de nada. Daí eu me lembro até uma pessoa que falou para mim o seguinte: por que eu vou assistir Fórmula 2 se Fórmula 1 é muito mais emocionante? Daí nessa eu fiquei, eu falei, não, torcer para a base, apoiar os garotos, porque quando ele chegar na Fórmula 1, vocês já vão ter o conhecimento sobre eles. E não é falta de emoção, aliás, é mais emocionante ainda as categorias de base pelo equilíbrio que existe de equipamento. E eu, felizmente, consegui convencer essa pessoa. Ela meio que apareceu como um hater da internet e hoje em dia apoia os garotos da base, está sempre assistindo, divulga. Foi algo bem legal que aconteceu. Aproveitando essa deixa que o Pedro colocou, hoje nós estamos tendo vários garotos aí estão aparecendo, está sendo bem fértil essa geração. Mas no começo da década passada estava bem estéril. Uhum. Como é que foi trabalhar nesse tipo de trabalho, né, de tentar levar os outros, ou a cultura de acompanhar os garotos, sendo que nós tínhamos uma geração que não foi assim tão boa 10 anos atrás? Como foi isso? Então você fala de 10 anos atrás, né, como foi trabalhar nessa parte, né? Até vai de 10 a 15, pronto. Nessa época eu ainda não trabalhava diretamente com a base. Tá. Eu acompanhava o piloto principalmente da minha região, mas realmente não tinha praticamente ninguém, foram muitos poucos. De 2015 para cá que começou a crescer, mas mesmo assim eles ainda não tinham apoio. Você pode ver, o que histórico a gente tem? Você lembra aí de 2002, 2013, 2014? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, lembra de quais pilotos? Muitos não vão lembrar de quase ninguém, ou um ou dois. Mas eu aposto que daqui a 2 ou 3 anos, muita gente vai lembrar de uns 5, 10 pilotos que estão correndo hoje na base. Especialmente com a Fórmula 4 agora trazendo essa galera, né? Exatamente. E uma coisa, você que acompanha o Dudu, acompanha o Felipe, os Barrichellos, né, vamos falar assim. O Dudu andou de Fórmula 4 na Fórmula 4 americana. Ele fez algumas corridas, não sei se ele fez o campeonato inteiro, mas eu lembro dele ter feito algumas corridas, treinos, tudo. E muita gente até perguntou em algum dos programas, a diferença de carro da Fórmula 4 americana para a nossa Fórmula 4 hoje, como era um Fórmula 4, uma geração 1, tem alguma diferença ou não? Eles continuam sendo iguais? Tem uma diferença, não sei especificar aqui a parte técnica do equipamento, mas o carro da Fórmula 4 Brasil é o carro mais moderno que existe. É o mesmo da Fórmula 4 italiana, é o mesmo das melhores categorias de Fórmula 4 do mundo. A Fórmula 4 americana ela ainda está um pouquinho defasada, ficou um pouquinho para trás. Mas, mesmo assim, é um ótimo equipamento. Na época do Dudu, agora eu não lembro exatamente qual eles utilizavam, mas era um bom equipamento também. O motor eu lembro que era Honda, que era o diferencial. Todos eram iguais, eles lá usavam Honda. Só eles, eu acho que a Fórmula 4 japonesa, obviamente, usava claro. Honda, né? Não tinha, eu acho que era Tatuus o chassi ainda, não era? Isso. Pelo menos o chassi era parecido. Que Tatuus é o mesmo chassi que foi usado também na Fórmula Renault dos anos 2000 aqui no Brasil, né? Tatuus agora é um padrão. Que bom, que bom. É isso que eu gosto de até falar na transmissão que está aparecendo aqui no fundo. A ideia de a gente ter o mesmo carro no mundo inteiro, né? Ainda que o que separa as equipes basicamente é o talento do piloto. E às vezes, o fato disso, você pode ter uma Fórmula 4 brasileira, ok, não é um país como é na Europa, não tem a cultura da Itália, por exemplo. Mas, poxa, eu te garanto que o nível do grid aqui é parecido com o de lá. Ou se pode ser até um pouco mais baixo, que os pilotos têm um pouco mais de experiência do passado, né? Mas um grid parecido, assim, um nível parecido, né? Não, sim, os pilotos aqui têm as mesmas condições, os mesmos equipamentos. A única coisa que, em minha opinião, difere é principalmente a parte de engenharia, a parte dos engenheiros. Porque a gente tem ótimos profissionais aqui, só que eles não têm a mesma experiência do engenheiro que está lá anos e anos trabalhando com a Fórmula 4 italiana, por exemplo. A Fórmula 4 italiana, se não me engano, é desde 2014. Então, aí são pelo menos 8 anos de experiência, de ajuste, da parte técnica, de conhecer o equipamento. O pessoal aqui do Brasil está começando agora. Sim. Claro,
É um período de adaptação da categoria, eles vão melhorar, vão começar até a render mais, a gente já percebeu isso na próxima etapa, e nos próximos anos a categoria tende a melhorar. É só dar um tempinho aí que a gente vai ver uma categoria que pode sim ser até, digamos, comparável à Fórmula 4 italiana e outras grandes Fórmula 4 do mundo. Eu acho que o único pecado, que eu até cheguei a comentar com os pilotos da Fórmula 4, é ela seguir 100% a cartilha europeia. O que é a cartilha europeia, para quem não entende? As largadas são todas paradas, as 3 corridas são paradas, ela segue um ritmo direto para a Europa e não Estados Unidos. Que eu ainda brinquei com ele, falei, tem 3 corridas, uma podia ser lançada, para ele ter também esse conhecimento, porque a maioria quer ir para lá, mas quantos daqui não conseguem ir para a Europa e vão ter que ir para os Estados Unidos? Exatamente. E a gente teve no início na primeira corrida, né, largada parada, claro, foi por atraso do equipamento, né, da Tatuus, que não conseguiu entregar os carros a tempo, daí com isso eles não conseguiram treinar, com isso eles fizeram largada lançada. Mas isso que você falou tem total razão, faz largada parada também, mas pode colocar algumas etapas, pode colocar no regulamento que a Fórmula 4 Brasil é independente, não tem que obedecer às outras Fórmula 4, não tem que ser idêntico à Europa para poder treinar esses garotos, porque o intuito é realmente isso, treinar, preparar eles para correr lá fora. Talvez a terceira corrida, já que o grid é determinado por Qualify também, né? Podia ser largada lançada, né? Fazer a 1 em largada parada e a 3 largada lançada. Sim, pode colocar corrida 1, corrida 3 parada, corrida 2 como inverte o grid, daí coloca uma nova regra, coloca lançada para diferenciar um pouco. Isso. É algo plausível. E que desses pilotos esse ano, quem você vê já nos deixando no final do ano e indo direto para a Europa? Porque a gente sabe que muitos vão fazer um segundo ano nessa categoria aqui, né? Não, sim. A gente está chegando na metade do campeonato, estranhos aí, só a terceira etapa, são 6, mas são 3 corridas cada, um total de, acho que 18 corridas, chegando aí na 9ª do campeonato, e a gente já dá para ter uma noção de como como será o andamento da categoria até o final do ano. Eu acredito que o Pedro Clerot, ele deva subir. Agora, se ele vai para uma Freca ou para uma Fórmula 4 italiana, eu ainda não sei. Eu ainda vou tentar conversar com os pilotos e tentar tirar alguma informação deles. Mas, pelo que eu tenho ouvido falar, muito provavelmente Fórmula 4 para pegar a experiência também dos equipamentos europeus, né? Além que eles são muito jovens, eles não precisam fazer esse pulo tão alto, né? Não, exatamente. Tem a parte que eu falei também de engenharia, a categoria é nova, então é bom eles terem o conhecimento desde a base europeia também, já que eles querem chegar na Fórmula 1. Não pular a etapa, que isso prejudicaria. Fora o Clerot, talvez o Gracia, que está indo muito bem também. E colocar um pouquinho aqui fora da cor, tem o Lucas Staico, que o pessoal diz que é muito bom, também acredito que ele possa ir. Mas ali, Lucas Staico e talvez o próprio Nick Monteiro, que já chegou numa segunda posição e foi pole agora no treino de hoje. E você não vê o Jafones e o Barrichello subindo nesse momento, nesse próximo ano? Então? Não, no momento não. Eles são bons pilotos, não digo, eles são ali top 7, top 6, mas se for para selecionar alguns, a gente sabe que não serão todos que vão, pelo menos não todos com aquela condição, com aquele nível. Cheguei em primeiro, segundo, terceiro. Claro, talvez a gente tenha um piloto que chegou na 11ª posição. Não, quero dar um pulo, não quero ficar aqui. Vai para a Europa, não tem problema. A gente já viu muito piloto até pulando categorias. Isso pode acontecer. Mas em base do que eles estão apresentando hoje, eu acredito que não. Muito legal. E na Freca, já que você acabou de falar da Freca, a Freca hoje conta com o Dudu Barrichello e com o filho também do Juan Pablo Montoya. Sebastian Montoya. Sebastian. Você vê esses dois pilotos, os pais, ou não? Você vê um estilo diferente? Como é que você vê isso? O Montoya, ele é totalmente diferente do pai. O pai é muito loucão, Eu né? gosto do pai dele. E o filho dizem que é muito calmo. Isso que eu ouço dizer. Obviamente não converso com ele, eu tenho mais contato com os brasileiros, com alguns portugueses, mas o que eles dizem ali do Montoya é que é um garoto tranquilo, a pilotagem dele também é bem conservadora. E o Dudu, eu acho que ele se assemelha até certo ponto o Rubens. O Rubens tinha aquele estilo de ser um piloto mais conservador, mas também conseguia ser agressivo. Tanto que ele chegou as conquistas dele não foi por ser apenas um piloto calminho, né? Mas o Dudu, ele é um piloto bem conservador, não é aquele piloto agressivo, mas ele também é muito técnico.
Só que ele está aprendendo. Ele passou uma dificuldade na freca no passado, está passando nessa temporada também. Muita gente estava realmente falando até mal dele, não vou poupar a palavra aqui, estavam falando mal do piloto brasileiro e assim falando, calma pessoal, tem algum problema de ajuste ali, ajustando esse carro que parece que está saindo muito de traseira de alguma forma, ele pode conseguir alguma coisa. Daí chegou o Spa, ele mesmo disse, depois do primeiro treino, nossa, consegui acertar o carro, melhorou, a gente talvez consiga um bom resultado. Largou em 7º e conquistou o primeiro pódio dele. Os primeiros pontos foram no pódio. Espero que daqui para frente ele se acerte, consiga pontuar constantemente para, quem sabe, subir para uma Fórmula 3. Mas se não subir também, eu acho que numa Stock Car da vida ele teria um grande futuro. E o que significa freca, para quem perguntar? A freca é a Fórmula Regional Europeia by Alpine. É uma categoria que está acima das Fórmula 4 e abaixo das Fórmula 3. Seria, para a gente conseguir explicar para ele, seria a nossa Fórmula 3 regional. Isso. É uma Fórmula 3 regional. Com motor com uma baixa cavalagem comparada à F4, a F3 Series, né? A FIA Fórmula 3, que é 380, uns 200 e poucos, né? Parecido com a Fórmula 3 regional. Isso, parecido. Ela veio da união de duas outras categorias. Se eu não me engano, a Eurocup, não me lembro se é certo se é essa, e a própria Fórmula Regional Europeia. Daí juntou. Faz sentido. Isso. Tá. A Regional Europeia era a NEC, né? Aí você me pegou. FREC, tinha uma FREC. Não, tinha uma FREC. Ah, não, lá era Fórmula Renault NEC, NEC. Isso, eu acho que tinha essa também. Agora não me lembro certo a sigla. Porque, para quem não sabe, faltava carro. Agora deu uma enxugada na quantidade de pilotos, né? Faltava carro, agora lotou de carro. Pode fazer. Não, tô pensando. O povo pensa demais aqui. Pensa. Só pergunta, só manda. Tem muita coisa para falar. Automobilismo, Fórmula 4 hoje. Os garotos, tem Enzo, Drogovic aí também, vai chegando na Fórmula 1. Isso é uma coisa que você tá mais por dentro. Então, tem gente cravando Drogovic na Alpine, tem gente falando de Drogovic na Haas, tem algumas coisas acontecendo e você tá com contato direto, conta um pouco disso. Ainda mais que nas últimas semanas estamos tendo aí Fernando Alonso anunciando troca, o Oscar Piastri aí dando não para a Alpine, falando que vai para outra equipe. Então tem toda essa burocracia no meio, né? No caso dos pilotos, a gente sabia, né, que o Drogovic, no caso, ele estava muito perto da Aston Martin para assinar com o piloto de teste. Não estava nada acordado, não estava nada assinado, mas era uma aproximação, uma negociação bem avançada. Porém, chegou a aposentadoria do Vettel, dia 28. Alonso, dia 1º de agosto, anuncia que vai correr no lugar do Vettel na Aston Martin. Daí a Alpine anuncia que no dia 2 que o Piastri vai correr no lugar do Alonso, e daí o próprio Piastri nega tudo. Daí eu até falei pro pessoal, a Silly Season da Fórmula 1 nessa temporada não vai pegar fogo, tá caindo lava. Vocês não têm ideia que essa aposentadoria do Vettel e a sequência dessa tempestade, dessa zona, que o Vettel foi só uma ondinha. A tsunami tá vindo ainda. O Vettel foi o tremor que causou o tsunami, né? Exatamente, foi o epicentro. Foi o epicentro que, no meio do mar ali, que causou o tsunami. E agora tá todo mundo perdido. Eu converso com algumas fontes que estavam passando fontes pontuais, só que daí o que eles estão dizendo agora? Tá todo mundo perdido, ninguém sabe o que está acontecendo. Eu vou falar algumas coisas que já me disseram que o Drogovic iria para a Alpine como segundo piloto, outro já disse que não. Já teve gente dizendo que ele poderia até ocupar um lugar na Haas, porque a Alpine ia chamar o Mick Schumacher. Sinceramente, eu não acredito nada disso. Eu chutei esses dias, sem brincadeira. A gente falou do Rubens Barrichello lá, porque era uma brincadeira, mas uma pessoa que eu vejo muito perto que poderia entrar nesse jogo era o Hülkenberg. É um piloto que eu acho que tem talento, a gente viu muito isso, não teve sorte durante os anos, tudo que ele passou, mas a gente sabe do que ele é capaz. Ele pode não vir para ganhar, mas ele podia vir agregar muito ao time em desenvolvimento, você não acha? Sim, acredito, o Hülkenberg tem uma ótima experiência, sempre foi um piloto muito regular. Quando pilotou como substituto pela Racing Point, ele conseguiu largar até na 3ª posição, ou seja, foi bem. Aston Martin, quando o Vettel ele pegou Covid, não foi muito bem, mas também a Aston Martin estava com um carro horroroso, né? Isso a gente sabe bem dessa temporada. Então, o Hülkenberg na Alpine, para uma temporada, para a Alpine se preparar para colocar um piloto jovem no lugar dele, é algo viável.
E a gente sabe que ele também consegue trazer um patrocínio, um dinheirinho que pode ajudar a equipe francesa também. É, isso que eu até falei. Eu acho que hoje é muito mais fácil. Se já tiver um piloto na trilha, que eu acho que tem pela Academia Renault, Alpine Renault, mas esse cara ainda não está preparado. Esse cara ainda precisa mais desenvolvimento. Sobraria 1 ano, 2 aí de intervalo. Aí sim, eu acho que a Alpine poderia abrir para receber um piloto pagante nesse tempo também para ajudar a pagar as contas, mas muita gente está vendo a culpa sendo do chefe de equipe, que tinha liberado, para quem não sabe, lendo alguns sites internacionais, ele tinha liberado tanto o Piastri quanto o Alonso para negociações. Isso pega mal. Entendeu? Porque ele libera o Piastri para uma negociação, contando com o Alonso, achando que o Piastri vai de teste para alguma outra equipe, o Alonso sai em 2023 e ele viria. E a gente viu que o jogo de tabuleiro não funcionou assim, né? E a gente tem que lembrar que na academia da Alpine, eles não tem... É claro, eles tinham Piastri, mas como se disse, parece que liberaram, mas fora o Piastri, eles não tinham outro piloto ali preparado. Tem o Durham na Fórmula 2, que não tá lá essas coisas. Na Fórmula 3 tem o Victor Martins, que deve levar o campeonato, mas ele precisaria de pelo menos mais um ano na Fórmula 2 e um ano bom. Então, sinceramente, eu não entendo o que a Alpine está pensando, porque ela está se complicando muito. Vai colocar quem agora? Vai colocar o Gasly para brigar com o Ocon? Aliás, esse seria o sonho, né? É o sonho que o Guy Ligier queria fazer e não conseguiu, que era fazer o carro francês com pilotos franceses, só faltou o pneu francês, né? Como era o sonho da Mercedes em ter Vettel e Schumacher dentro do mesmo carro, como foi falado algumas vezes pela Mercedes, né? O problema é que os dois franceses eles não se entendem bem ali. Nem os dois alemão. Dan, vamos falar um pouco de Enzo Fittipaldi. Vamos lá. Vamos lá. Fazendo uma temporada excelente num carro que sabemos que não é a equipe não é uma das melhores, o grid até dizia ser até a pior. Aliás, vendo o que o Enzo está fazendo, não dá para acreditar nisso, mas é verdade. Ele já está fazendo um bom primeiro ano. Eu quero saber o que se espera para o segundo, se já tem alguma coisa ele está vendo, alguma equipe que ele já está sondando dentro da própria Fórmula 2, suponho, para tentar, quem sabe, o título no ano que vem, alguma coisa falada. Que você está esperando isso daí? Se não é isso, o que você está esperando dele? O Enzo Fittipaldi está fazendo uma grande temporada. Se ele estiver assistindo isso aqui, Enzo, grande abraço para você. A gente conversou nos últimos dias. Valeu, Enzo. Grande pessoa. Legal. E seguinte, o Enzo, na próxima temporada, obviamente as equipes já estão interessadas nele. Equipe de Fórmula 2, tá? Fórmula 1, claro. Obviamente observa, mas não vai levar ele agora. Mas equipes de ponta da Fórmula 2 querem levar ele. Isso é óbvio. Todo mundo que assiste Fórmula 2, vê o desempenho dele, sabe que as equipes querem. O problema é dinheiro. Nenhum piloto na Fórmula 2 recebe salário. Todo piloto na Fórmula 2 paga. Então, para o Enzo conseguir correr uma dessas equipes, ele precisa de um patrocinador forte. Mas ele tem vários patrocinadores no carro. Pessoal, quantidade de patrocínio não necessariamente significa quantidade alta de dinheiro. O Enzo tem vários pequenos patrocínios no carro e o BB, e o Banco do Brasil, que patrocina ele. O Pietro também mostra ali, mas é patrocínio do Enzo, tá? O Pietro meio que dá uma ajuda nessa parte, fazendo a divulgação. É só do Enzo. Então, e banco, a gente sabe, a renovação com o banco, o contrato com o banco não é para 5 anos, 6 anos, é anual. E a gente está em ano de eleição. Ano de eleição, é isso que eu ia falar, porque isso foi uma coisa que aconteceu na internet, vários hates. Quando foi fechado o Banco do Brasil com o Enzo, muita gente, por causa que o Emerson é muito amigo do presidente da República, jogaram contra o Enzo. E é uma coisa que eu falei, mas quando estava outro presidente lá, teve patrocínio para outros pilotos, pela Petrobras, e ninguém nunca falou nada. Por que agora, que é o Enzo, que é filho de neto do bicampeão mundial, ele não pode ter o apoio de um banco? Eu não consigo entender isso no Brasil, né? Olha, o Enzo, e se você for olhar as redes sociais, ele é o brasileiro que mais sofre com o pessoal que é hater. Qualquer coisa o pessoal está criticando. Ele chegou em segundo e terceiro, daí teve um pessoal falando que ele comprou o motor, comprou a direção da Fórmula 2 e adulteraram o motor. Meu Deus.
É melhor até eu parar por aqui de falar o que falam dele para não dar voz a esse tipo de pessoa. Mas é desse tipo até para pior. Então, é normal aparecer esse tipo de pessoa falando mal do Enzo Fittipaldi. Mas tudo que ele está fazendo é por capacidade dele. E claro, os patrocínios, aí eu tenho que colocar o nome, isso sim, que é o Gugu da Cruz, o pai dos garotos, que está fazendo um trabalho excepcional. Corre atrás dos patrocínios e está conseguindo agora apoiar a carreira do filho. Está indo para frente, vamos torcer para que consiga o dinheiro para correr na Fórmula 2 numa equipe top ano que vem. E você... agora eu vou pegar assim mais pesado. Você consegue vê-lo numa Fórmula 1 em até 2025, por exemplo? Consigo, porque apesar dessa temporada, a gente está vendo que o mercado está meio fechado, vários pilotos já estão se aproximando da aposentadoria. Se o Enzo conseguir um bom resultado na Fórmula 2, consegue o título, consegue um apoio financeiro para chegar na Fórmula 1, daqui a 2, 3 anos, a gente já vê aí o Vettel já se aposentou, desculpa. Mas tem aí um Alonso já se aposentando. Lewis se aposentando. Daniel Ricciardo, se não sair agora, pode estar indo embora. O Bottas, digamos, se ano que vem não começa a render, também pode começar a dar tchau. Certo. Entendeu? Mas quem está mais perto da Fórmula 1, Enzo ou Pietro? Eu sei que Pietro é piloto de teste, não é isso, galera. Mas quem está mais perto de sentar no grid. No titular, né? No titular. Sentar no carro já fala Pietro. Mas para ser titular, eu acredito que o Enzo. O Pietro, grande piloto, ótima pessoa também. Mas ali ele depende muito do que acontecer na Haas. Outras equipes não estão de olho nele. Ele já não corre uma temporada completa faz tempo em nenhuma categoria. Só na European Le Mans Series, mas são 4 corridas por ano, né? E agora, né? Nessa temporada. Ele que ia correr a Super Fórmula japonesa nessa temporada, só que por conta das portas fechadas lá no Japão, por conta da pandemia, ele não correu, infelizmente. Seria uma boa experiência para ele em carro de Fórmula. Mas Pietro tem que esperar. Se o Mick Schumacher sair, daí ele corre atrás porque ele ainda quer correr de Fórmula 1. Só que o tempo dele está acabando. Eu não estou dizendo que é questão de o pessoal vai parar de olhar para ele. É questão mesmo até da superlicença. Porque ele depois de 5 anos, se ele não correr na Fórmula 1 depois das últimas 2 corridas que ele fez, ele perde essa superlicença. Então, ele tem que ele já está 2 anos, né? 2 anos. Isso, 2 anos. Então, daqui a tá pouco. Certo. O Pietro que vem também aí de alguns problemas financeiros para conseguir a vaga, a gente sabe disso. Tanto é que a vaga, quando aconteceu todo o problema no começo do ano, né, com o piloto russo, o próprio chefe de equipe disse que o Pietro seria a primeira escolha em qualquer caso. E a gente viu que não foi isso, que o dinheiro falou mais alto. O dinheiro ainda pesa muito para esses meninos? Ainda pesa, porque o Pietro ele conseguiu um valor para correr na Fórmula 1 nessa temporada, e mesmo assim foi deixado de lado. Inicialmente seria o Hülkenberg, pelo que eu soube, e de última hora apareceu o Magnussen com valor maior. Claro que eles falaram a experiência, o Magnussen tem experiência, foi uma ótima escolha para a Haas, eu concordo totalmente com essa escolha, mas infelizmente perdeu na grana de novo, piloto brasileiro. Acho até para estar complementado sobre a história do Magnussen, que o próprio Gunther Steiner mexeu os pauzinhos para ele correr lá na INSA, né? Ele passou um ano correndo lá na Chip Ganassi, né, na INSA. Quase ganhou 24 horas de Daytona, detalhe. Mas ele correu um ano lá por influência do Gunther. E agora, eu entendo que ele teve vou dizer um dedo, ele teve uma mão inteira. Uma mão inteira. Pra voltar. Tudo bem, teve dinheiro, mas aquele negócio, você pegar, entendo assim, um é 15, o outro é 10, mas eu prefiro o 10 porque eu já conheço ele. Entende? Fiquei com essa ideia também. Tem uma questão estranha nessa parte da Haas também. Porque a gente sabe, que o Magnus tem aquela experiência, era o piloto ideal, mesmo até se pedisse menos que o Pietro, que não foi, ele ofereceu, mais que o Pietro, mas a gente sabe o que aconteceu quando o Magnussen foi mandado embora, né? Ele e o Grosjean foram mandados embora por incapacidade. E agora ele foi contratado por ser bem capaz. Pois é. Como as coisas mudam, né? Sim, mudam bastante. Mas vale mencionar isso também, né? A Haas queria também ter esse detalhe. A Haas também que estava num ano de mudança. 2021 foi um ano em que a Haas ela não correu com um carro que assim, vamos fazer o carro do ano passado, botar 2 mudancinhas logo no começo do ano e acabou. Isso, foi exatamente isso. Então bota 2 moleques para ganhar experiência.
Tanto Mazepin quanto Schumacher estão nessa situação, claro. Sim. Então ele ganha experiência e aí depois vamos pensar em trabalhar sério, né? Isso. Teve a mudança de regulamento, né, dos carros para 2022 e a Haas pensou exatamente isso. Temporada de 2021, joga fora, não precisa desenvolver isso aqui porque o carro já vai mudar e a gente não vai chegar em lugar nenhum. Justo. Com isso aqui. A gente não tem a grana de grandes equipes, vamos focar no carro de 2022. Ainda mais com o apoiozinho da Ferrari, né? Opa, para quem não sabe, a Haas alugou um prédio do lado de Maranello. Acho mais próximo que possível, né? A Ferrari alugou aquele prédio. Obrigado. Vamos entender. Eles alugaram, isso vai fazer 2 anos já essa história, porque com toda a burocracia, tudo que estava acontecendo com a Sauber, mesmo a Sauber sendo Alfa Romeo, que a gente sabe que não é. Alfa Romeo é meio que se fosse o patrocinador principal. Eles tiraram todo o aporte que eles tinham na Alfa Romeo, na Sauber, e passaram para ajudar a equipe Haas, porque teria mais chances, né? E tanto é que foi. A gente chegou até a comentar que uma parte do pessoal que foi demitido ano retrasado, antes da mudança do regulamento, não é que eles foram demitidos. Eles foram simplesmente realocados dentro da Haas. Exatamente. E com isso fizeram um bom carro para essa temporada, só que não tem dinheiro para manter também, né? Então... a Haas ela trabalha com, pelo menos em 2000, eu tive citado 2018. Ela trabalhava com metade do que a Williams, que era a penúltima, trabalhava. Mas aí tinha a Ferrari fornecia toda a parte de powertrain. Então, eu até brincava, da metade para trás era de graça. Eles recebiam prontos, inclusive suspensão. Acho que até suspensão recebiam de graça. E da metade da frente eles desenvolviam. Por isso que era metade do custo, mas ainda sendo um custo baixo. Então, não dá para fazer milagre. Você falou, em 2021 não vamos gastar dinheiro. Pouco que a gente tem fazendo um carro que não vai ter futuro. Aí desenvolver esse carro, eu considero pelo menos o Günther Steiner sou muito mais do que um cara que é para a gente sentar e tomar uma cerveja. Que parece que você tomar uma cerveja com ele, você dá risada, né? Mas acho que ele me parece ser um cara muito competente. Isso eu já havia visto de outras categorias. E aí agora só vamos com um recurso escasso. Vamos tentar fazer um carro decente. E decente, né? Até que você consegue garimpar seus top 10 ali. Quando dá aquela dedicada no Qualify, vai um quinto, sexto, né? Para pensar, né? Sim, o que ele fez é aquilo que todo torcedor às vezes pensa. Não, para de desenvolver esse carro, só faz ano que vem. Mas nenhuma equipe da Fórmula 1 fazia isso. Pelo menos eu não me lembro de uma equipe que realmente cortou praticamente todo investimento em um carro numa temporada para focar no da outra. Claro, teve um momento do regulamento, tudo certo. Sim. Mas o que ele fez foi super inteligente, tanto que tá dando resultado. Opa! Agora vamos falar um pouco mais de Fórmula 1, misturar com Fórmula E também com Fórmula Indy, jogar tudo no mesmo carro. Meu Deus! Porque a equipe que está em todos esses campeonatos a partir do próximo ano é a equipe McLaren, ok? A equipe McLaren veio numa contratação assim nos últimos meses arrebatadora, veio trazendo vários pilotos e muita gente sem entender por quê, porque é mais piloto do que teria de carro. E hoje está sendo cogitado, além da Fórmula E, até uma entrada na WEC nos próximos anos. Sim. Você acha que Piastri, se assinou mesmo com a McLaren, é para a Fórmula 1 ou pode ir para algumas dessas equipes, tanto na Fórmula E quanto na Fórmula Indy? Não, eu vejo ele na Fórmula 1 mesmo. Não vejo nem Fórmula Indy, nem outra categoria. Ele é um piloto que ganhou a Fórmula 3 de primeira, ganhou a Fórmula 2 em um ano também, e está muito próximo da Fórmula 1, todo mundo fala dele. Eu acho que ele não arriscaria a carreira dele indo para uma outra categoria, mesmo que vá para uma equipe boa da Indy, que eu também acredito que não aconteceria logo de cara. Isso poderia queimá-lo, deixar ele ser esquecido, literalmente. Então, se a McLaren oferecesse isso para ele, eu acho que ele recusaria. Se não assinou mesmo com a Alpine, ele ia procurar outra equipe que com certeza teria interesse nele. Dan, você levantou um ponto, né? O Piastri foi o primeiro piloto, tirando o primeiro campeonato da GP2, a ganhar a Fórmula 2 de primeira. Não é isso? Se me recorde, é isso. Não, mas o Rosberg também. Ele fala Fórmula 2 depois que mudou o nome. Não. O Rosberg ganhou de primeira? Ele ganhou de primeira. Mas foi a primeira, não foi?
que ele disputou. Ah, não foi, tá certo. Ah, você tá falando de GP2 também. Também, incluso. Ah, não, então não foi primeiro. Não foi primeiro. Mas, poxa, veja bem, Nico Rosberg, vou dar um exemplo. Bem lembrado. Nico Rosberg, um cara que, quando chegou na Williams, levou ela a um outro patamar, ainda que ela estivesse lá embaixo, chegou na Mercedes, todo mundo achou que o Schumacher fosse dar um banho nele, foi o contrário, e tudo bem, tomou vários anos o Lewis Hamilton, que também, cara, o cara na época campeão à toa. Mas também na hora que ele chegou na oportunidade, ele foi lá. Que campeonato foi 2016, né? Nossa, então, o Rosberg, pra mim, um dos grandes... Eu preferi 2015. Eu achei que ele ia ser campeão em 2015, acredito? Porque a briga foi muito boa. E é uma coisa ainda que eu brincava assim. Eu lembro, na última corrida, a discussão estava assim. E aí, se o Rosberg ganha... E era assim, se o Rosberg ganhar, ele era campeão. Se o Hamilton ganhasse, o Hamilton era campeão em 2015. Foi, dependendo de quem ganhar. Se o Rosberg ganhar, o Hamilton iria lá cumprimentar? Ah, não sei. E o Rosberg eu acho que vai. E não deu outra. O Rosberg, mesmo terminando abaixo, que ele chegou em quarto ou quinto naquela última corrida, ele desceu do carro, foi até o pódio, lá na salinha pré-pódio, para cumprimentar o Hamilton. E a gente ainda brinca, mesmo gostando. Você acha que o Hamilton teria a mesma atitude? Eu acho que sim. Ok. Naquela época eu não sei se o Hamilton realmente teria essa atitude. Hoje, já como ele tá mais paz e amor, eu acredito que sim. Mas uma coisa que eu vejo no Rosberg, que eu admiro muito ele, foi até uma história que ele mesmo contou no canal dele sobre um treinamento que ele fez, que para uma corrida, ele falou o seguinte pro treinador: eu preciso perder tantos quilos até a próxima corrida para bater o Hamilton, porque eu preciso ganhar tanto tempo e para isso preciso perder tantos quilos. Daí ele foi lá, se dedicou e bateu exatamente o peso que ele precisava. Chegou na corrida e venceu. Então, o Lewis Hamilton é um grande piloto, um dos maiores da história. Mas o Rosberg, pelo trabalho dele, a dedicação... O Rosberg é talentoso, mas eu não acho que ele chega nos pés do Hamilton de talento. Sim. Mas é o negócio que todo mundo já fala. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Então, nessa temporada, o Rosberg foi genial. Até queria... Você falou... Na temporada anterior, eu nunca esqueço disso. Foi um ano muito ruim para o Rosberg, porque foi o ano que a esposa dele ficou grávida, eles ficaram grávidos no caso, a gravidez não foi legal, ele acabou tendo muita preocupação com ela. Eu acho que até isso pode ter sido o gatilho para ele acabar a carreira do final do ano seguinte. Mas ele foi um ano muito ruim. Mas as 4 corridas finais, ele foi pau a pau. E no final daquela 4ª corrida eu falei assim, isso era Abu Dhabi, lógico. Eu virei e falei assim, cara, a última vez que eu vi um momento, a gente fala de embalo, momento, a palavra em inglês, momento de embalo, que eu vi isso acontecer, quando o cara voltou, ele não perdeu. E foi exatamente desse jeito que ele quase peguei. Foi exatamente desse jeito que ele veio. Ele veio nesse embalo. Aí veio as férias. Mas quando ele voltou daquele jeito. Foi aquele ano 2016 que relembrou Senna Prost no seu ápice. Ele ganhou as 4 últimas de 2015, não foi? Algo assim? Foi uma coisa assim, eu sei que ele... Não ganhou a última, ele ganhou as 4 penúltimas antes da final, em 2015. Obrigado. Isso. Em 2016... Teve aqueles acidentes grotescos entre ele e o Hamilton, que eles se encontraram na pista, que eu lembro que o Totó não ficou muito feliz com aquilo lá. Mas esse é o ponto que eu queria levantar. O final daquela temporada me mostrou um Rosberg compenetrado para pegar esse título. E no final das contas, lógico que não seria uma batalha fácil, ninguém esperava que fosse, mas você vê que acabou mostrando isso. E isso que me ligou a admiração do Rosberg. Aquilo que você falou, o trabalho duro vencendo o piloto, vencendo... O trabalho duro vencendo o talento, quando o talento não trabalha duro. É isso aí. Dá um play aí. Dá um play aqui, deixa aqui. Aí, segunda corrida. Opa, já coisas. Vamos pegar aqui uma Fórmula 1600. Pronto, deixa eu passar. 1600. Não, mas é isso aí. O Rosberg ainda a gente falou, a gente brincou sempre. Eu falei, esse cara, o dia que ganhar a corrida, ganhar o campeonato, ele vai ser igual o pai dele. Ele vai ser o piloto de um campeonato só, como teve tantos na Fórmula 1. Sim. Porque não é a quantidade, eu falo. Ganhar uma corrida na Fórmula 1 já é uma coisa absurda comparado quem está lá.
e ganhar um campeonato que seja é muito difícil. São 70 pilotos que venceram corridas na história da Fórmula 1, se não me falha a memória. Um número assim. O número não me lembra certo, mas o Rosberg eu admiro muito. Tem muita gente que critica, fala, ele ficou com medo do Hamilton depois de ganhar um campeonato, perdeu outro. Não, nada a ver. O que eu vejo com essa decisão dele é um planejamento. Ele, que já tinha família, né, mulher e tudo mais, planejamento ali, ganhar o título, depois parar, curtir a vida cedo. Depois ele começou a ser comentarista, né? Teve o canal dele também, melhorou ainda mais os conteúdos, foi ser embaixador de marca. Rosberg, para mim, fez aquilo porque, assim, porque o torcedor quer ver muito. Ganhou o título, vai lá, defende, vai ser herói novamente, bate. Para ele já era aquilo, já era o suficiente. Até gosto de colocar isso também. O Rosberg, ele teve que fazer certos sacrifícios que acho que foram dolorosos para ele. E eu digo até... Eu vejo dessa forma a amizade que ele tinha com o Lewis Hamilton. Para quem não sabe, eles, nas formações, eles moraram juntos, amigos, quase inseparáveis. Praticamente irmãos. Praticamente irmãos. Aí no final daquela temporada, eles nem se falavam por causa dessa disputa. Não foi por causa, ainda falam, mas não foi por causa do Hamilton. Direito hoje, mas, eles não se falam hoje. A gente vê isso porque na primeira etapa do Extreme Race estavam os dois lá. Cada um na sua equipe, né? Cada um na sua equipe e não se cumprimentaram. O caso hoje é muito grande por causa disso. E não é um problema do Hamilton com o Rosberg, e não vejo um problema do Rosberg com o Hamilton. Eu vejo uma culpa da Mercedes em querer fazer tudo para um piloto só, e, como sempre, e dando as costas para o outro. Porque o Rosberg foi campeão, mesmo a equipe dando as costas para ele. Isso vale muito mais do que os 7 títulos mundiais do Hamilton. Sim, e me lembro muita gente dizer, foi a consagração dos segundos pilotos, né? Quando o Rosberg ganhou o título, porque a equipe trabalhava pro Hamilton. Mas, assim, a briga entre eles, eu realmente não entendo. Conversando com o piloto, a gente sabe que ele diz, dentro da pista, fora da pista, é difícil no mundo da Fórmula 1 você ter amizade. É muito raro. Eu acho que só o Daniel Ricciardo e o Lando Norris hoje em dia conseguem. Né? E mesmo assim não tá bem balançado, hein? Mesmo assim não é entre eles, né? Porque entre eles parece que não tem muita amizade, não. Mas... Se bem que eu tenho visto isso um pouco no Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly... Respeito, né? O Gasly e Leclerc tem uma amizade. Eles podem não ser assim, os amigos de frequentar a casa do outro, mas se vão marcar uma festa, eles vão. Sim. Entende? Mas eu vejo hoje o Daniel um pouco mais arisco, desde o ano passado. Retrasado para o passado, ele já, eu acho que, por tudo que aconteceu, tudo que ele passou, e ele tem. Mas você tem aí o Carlos Sainz, que eu acho que o Carlos Sainz tem muito a cara do que era o Ricardo no começo. As brincadeiras, o jeito de falar com a imprensa, o jeito de agir. Ricardo Light, digamos. Um Ricardo Light, vamos falar isso. Ele brinca, mas ele é muito mais contido, de fato. Sim. E o Max é um cara que eu não vejo ganhando muitos títulos e ficando na Fórmula 1 por mais de 5 anos. Não vejo isso. Ainda brinquei outro dia. Ele já passou o pai dele, assim, de longe, do que o José fez a vida inteira dele na Fórmula 1. Se não ganhasse o título, já tinha passado, né? Quando ele estreou na Red Bull, ele já passou o pai dele, eu acho. Estreou ganhando corrida. E vale falar que o José foi parceiro do Schumacher no ano que ele foi campeão na Benetton, né? Parecia que estavam andando com um carro médio. Não, e o destaque do Jos Verstappen naquele ano foi quando o carro dele pegou fogo na Hockenheim, né? Por erro da equipe. Mas estava lá. Não estava. No regulamento diz que não poderia tirar o negócio para abastecimento, porque tinha um filtro ali no regulamento. Porém, numa carta feita pela produtora do equipamento, diz que em caso de algum problema de entupir, poderia ser feito. Só que isso ocasionava o quê? Você tinha aí 5 segundos de vantagem para encher o tanque. A deixa. E às vezes sai demais, e foi o que aconteceu naquele caso. O jeitinho. Opa, é a deixa. Briatore, né? Jogando com a vida das pessoas, como ele sempre fez. Normal. E o que você falou do Leclerc com o Gasly, eu me lembro até quando o Antônio Hubert, ele faleceu na Fórmula 2, eu acho que foi o Gasly que bateu nas costas do Leclerc antes da corrida e falou, vai lá e vence. Vence pelo nosso amigo. Então, Gasly falou pro Leclerc. Foi isso. Gasly pro Leclerc, exatamente. Bateu nas costas e falou, vai lá e vence por ele. E venceu. Aquele dia foi realmente emocionante. O Gasly depois comemorando, até o Ocon também. É verdade.
Verdade, Foi Ocon. isso, que fim deu o piloto que se acidentou nesse daí, que tinha quebrado as O Emanuel pernas, Correia o corre Correia. de Fórmula 3. Fórmula 3. Ele conseguiu voltar, Voltou, recuperar. graças a Deus. Graças a Deus. E tinha um menino também que uns anos atrás, nas categorias de base, acho que foi uma Fórmula 3, que ele entrou atrás de um Fórmula e acabou perdendo as pernas. Agora não sei se era Dan, alguma coisa, não me lembro o nome dele, mas ele voltou a correr também, acho que numa forma mais regional. Eu acho que ele até ganhou uma prova. Não me lembro ao certo, mas acho que ele voltou, pelo menos. O Nelson com o pé 34 também ganhou um monte de prova depois daquela panca. Uma das maiores curiosidades do pessoal que me perguntam, né, de Fórmula 1 é: você já viu o pé do Nelson? Nunca nem vi o Nelson de perto. Pé do Nelson. E se eu chegar perto dele, eu não vou querer ver o pé. Mas como aquele acidente dele lá em Indianápolis 92, eu lembro da imagem até hoje. Não vi, lógico que eu não vi ao vivo, mas aquilo dali foi... Nossa, eu tenho o anuário da Fórmula 1 desse ano, de 1992, do título do Mansell, e mostra o acidente do Piquet. Tem a foto lá, que eles falam um pouquinho também de Indy. E tem a foto do carro destruído e tem ali o capacete do Piquet ralando o muro, né, tocando o muro. Meu Deus. Isso era uma coisa... E de frente, né? Não De é frente, lado, é. de frente. Isso era um detalhe interessante. Aí você vê, por exemplo, vou falar um pouquinho disso, o acidente do Stan Fox em 95, das perninhas voando. Isso é que é um detalhe. Naquela época, aquela famosa história do habitáculo. A gente fala de Grosjean, aí pega, aí bota história com o Halo, bota um monte de coisa, mas como era diferente, né? Em 92, 95, enquanto a Fórmula 1, por causa de Ratzenberger e Senna, trabalhava naquela colisão para fazer o habitáculo mais resistente, mas a gente viu a Indy 92, o Piquet batendo, quebrando o habitáculo, foi ferrando os pés dele, o Stan Fox com as perninhas voando, parecia aquelas montanhas-russas que você vai com as pernas soltas, sabe? Tem a foto disso é ao mesmo tempo impressionante e um pouco assustadora. Kenny Brack também. Kenny Brack. Mas ele ficou girando igual peão. Que o Kenny Brack ainda foi anos depois, né? É. Então você vê como a evolução na segurança e quanto passou por isso, né? A gente vê esses exemplos. É fato. A gente lembrar na própria Indy o acidente que o outro perdeu as pernas. O Zanardi, que foi em T. Foi em T. Como o Rubert. E uma das cenas que até hoje ela me marca. Tem noite que eu acordo ainda sonhando com aquela cena. Eu tava vendo ao vivo. E não é a pancada. É o carro parar e você vê o sangue escorrendo na pia. E é muito sangue. E tem até uma... Nossa, que fotógrafo foi aquele? Ele pegou, acho que em 240 frames, ele conseguiu pegar pedaços da perna voando, tipo um décimo depois. Você via, no detalhe você vê por causa disso. E aí isso explica um pouco do quanto o Zanardi foi sortudo, do porquê que o Rubert teve o destino que teve e o Juan Manuel Correia, de certa forma, também teve o destino que teve. O Zanardi é uma coisa que eu falo. Eu apostava no Zanardi na Fórmula 1. Na primeira vez nem tanto, porque quando ele entrou a primeira vez... Foi de Lotus. Ele não estava preparado, a gente via isso, mas os anos de Indy, Último quando ano de ele Lotus. volta, porque ele volta pela Williams... Pela Williams. A Williams estava no começo da decadência e ele não consegue fazer nada. Isso doeu muito, porque a gente sabia o potencial desse cara. A gente viu o Ralf Schumacher pontuando e ele não pontuou nenhuma vez. Né? Era a Williams sem Adrian Newey e sem a Renault como suporte. Era o Mecachrome, né? O Mecachrome com aquele carro vermelho, né? Então, Winfield. Isso. Carros Winfield. Com o Mecachrome que tá fazendo o terror hoje na Fórmula 2. Mas o que... Mas pelo menos é turbo hoje, né? Mais aquele motor dos anos 90, né? Não é mas continua ruim. Tá bom. Mas o que me marca dessa época foi o acidente do Greg Moore. Sim. Esse eu tava assistindo ao vivo. E do nada estão lá mostrando o carro fazendo os carros fazendo a curva. Onde aparece ele virado e bate de cabeça. E era o warm-up, né? Não era corrida. Não, era corrida. Acho que era a 30ª volta. É por aí. Daí teve uns anos até que morreu no warm-up. Foi Paul Dana. Na primeira corrida de 2003. Obrigado. Isso aí. Como a gente teve aquele treino do Mário Andretti. Que voou, né? Ele foi fazer um treino, já senhor, já idoso. Ele mandou, acho que, mexer na asa dianteira. Indianápolis, detalhe. Ele parou e falou...
puta, tá pegando agora, levanta um pouco a asinha. Levantou o carro, ele Junto. deu uma pirueta e caiu nas 4, porque se cair em cima dele, tchau. E aí falou assim, acho que é hora de parar, nunca mais sentou. Só no carro de 2 lugares que é pra brincar, né? Esse negócio de piloto quebrando perna, isso até me assustou recentemente, porque a gente, por exemplo, os Fittipaldis, vamos lá, teve o Christian, Boa. que teve aquele acidente pavoroso. Que dá pra ver 99, né? eu acho que foi, não me lembro. Eu acho que foi até depois. Não, aquele acidente que até hoje eu falo que ele não dele. teve culpa. Foi o companheiro de equipe dele que fecha ele sem ver, ele vai pra dentro. O Barbados em 94? Que ele Sim, que ele cruzou a linha de chegada voando. Pierluigi Di Martini. O grande Martini? problema não era O isso. Martini. O Wilson tava no guarda-reio. guarda-reio. No pit wall. Ele quase infarta. Tadinho, né? Tadinho do Que Wilson. susto. Não, em detalhe, ele voou, caiu de frente e combinou a corrida, tá? Falando nisso, deixar aqui que nas últimas semanas, se o Barão tivesse vivo, estava fazendo 100 anos. Meu Exatamente. Deus, 100 anos. E o Wilson até postou isso nas redes sociais dele, agradecendo o pai por tudo e tudo mais. E grande abraço aí pro Wilson e pra Rita também, que sempre tá ali junto com o Wilson. Os dois sempre muito gentis com a gente e assistindo também a gente nas transmissões de Fórmula 4, né? Quando ele tá lá na casa dele. E continuando sobre os Fittipaldi, que eu falei aí do acidente do Christian, né? Uhum. Daí teve o do Pietro, que se você pega o vídeo, tem um vídeo na internet de um torcedor filmando. O de Spa? De Spa. Dá pra ver os gritos do Pietro, dele sentindo a dor. Isso também terrível. E, claro, no Christian dá pra ver ele com aquela cara, né? Não conseguindo sair do carro porque quebrou as pernas. E agora, ano passado, teve o Enzo, né? Eu falando, meu Deus do céu, que essa família tem... Piscina, né? A gente não pode falar, né? Acho que 98, que o Schumacher dá a panca, quebra as pernas. 99. E era o ano que ele já estava na disputa pelo título. Sim. mas pelo menos não foi algo de família já, né? O Mickey não teve, a gente espera. O Nico partiu o carro em 2, mas ainda a perna dele... Mas aquele patinho em 2 E foi tão fajuto, gente. Você falando do Pietro, o carro desenvolvido, o carro feito para isso, o problema era o desenho da pista, o jeito que ele sai e o jeito que ele bate de frente. E isso causa todo... E hoje, lógico, machuca, mas eu acho que com todas as evoluções, além da evolução na pista, que a gente reclamou aqui o ano passado com as reformas, mas eu acho que ela vai ficar mais segura. Eles botaram até um patamar metálico, abrindo aquela área onde o Hubert bateu e voltou, para justamente estender aquilo. Então você tem uma melhor proteção aqui na esquerda, vamos dizer assim, no escape da segunda perna do Rouge. E quando você vai sair na curva seguinte, você também tem uma área de escape maior. Então, nesse aspecto, né? Foi uma segurança, um aumento bem interessante, né? Não, sim. Agora tá bem mais seguro, porque antes os pilotos saíam ali, não tinham visão direita, ainda não tem uma visão muito boa, mas até na W Series, que foi acho que o ano passado, bateram ali, daí teve uma sequência de batida logo naquela curva. É verdade. Então, ainda bem que fizeram esse alargamento aí da área de escape. Era necessário. Spa precisa disso, né? Porque ele não consegue, porque tem um riacho ali do lado, né? Isso. O do lado esquerdo. É o mesmo problema da Hayron. Tamburello, né? Isso, a saída da Hayron ali tem esse problema. Então não dá para expandir a área de escape. Então pelo menos arranjar uma solução ali. Que não vieram aqui em São Paulo. Tamparam o Ipiranga, por que não pode tampar lá? Bom, enfim. Tanta tecnologia, tanta coisa. Não, o Rio não pode encostar, não. O Rio não pode. Mas é isso. Ver aí os meninos chegando, ver todo mundo o que está acontecendo. Mas falta um brasileiro na Fórmula 1. Esperamos que o ano que vem a gente consiga um titular. A gente faz votos para isso, né? E Alpine, porque você não vai colocar... O Drugo vai colocar quem? O cachorro do Hamilton? Aceita o dinheiro do Drugo. Que acho que foi você que me mandou, né? Não fui eu. Alguém me mandou... Já vi Caio Busch, Mark Marques, você. Já vi você também. Não, mas vou falar pra você que assim, eles não decidiram só. Se eles quiserem, arruma rápido. O que deve ter... Eu falo isso porque tem uma entrevista do Totó que quando sai o Rosberg... Totó, pois é, chama de cachorro ainda. Ele falou aqui, foi em 99 que ele veio correr aqui?
O Toto? Correu de 1.000 milhas aqui em São Paulo. Eu não lembro o ano. Correu de 1.000 milhas na BMW Red Bull. Como é que pode, né? Andando de BMW com patrocínio da Red Bull aqui. E ele fala... E hoje ele é Mercedes. E ele falou, ele falou, o mesmo dia, meia hora depois que o Rosberg anuncia a sua saída, ele teve que desligar o telefone. Ele falou, tinha gente que tinha aposentado há 3 anos, estava me ligando. Imagina como que deve ser, porque tudo bem, é uma Mercedes, é um carro campeão, todo mundo queria sentar lá, mas hoje qualquer vaga na Fórmula 1 vale. Sim, isso sem dúvida. Então agora a Alpine, o que ela deve estar recebendo chamada, como você mesmo disse, mas eu espero que o Drugo esteja ligando. Drogovic, se você está ouvindo isso, vai lá, liga, manda mensagem, fala oi sumido. Mas tem um motorsport italiano que ele já cravou o Drogovic. Já cravou? Ele cravou na quinta-feira, ontem de manhã. Que é o fazendo, eles não têm essa informação na mão. A gente tá no meio de férias. Não, é silly season. Um pouco antes da silly season, o Piastri já tinha sido confirmado na própria McLaren, na própria Alpine, na própria Williams. Já tinham sido 3 equipes, já surgiu um monte de meme na internet do restante do grid sendo preenchido pelo Piastri. Ele já assinou com todas as equipes de Fórmula 1. Eu ia dizer assim, o Otmar Schneiderfauer é um cara gente boa, bate um papinho com ele, ele é um velhinho, ele parece ser um velhinho tão legal, então bate um papo com ele, quem sabe? Só não sei pronunciar o nome dele, mas de resto a gente... me ensinaram, eu esqueci, é uma coisa parecendo Schneiderfauer. O manager da Alpine? Eu chamo ele de o cara da Alpine. O cara da Alpine, que era o cara que veio da Aston Martin. Isso. Da Aston Martin? Aston Martin, que veio dos tempos de Force India. Mas quem é o chefe de equipe mesmo deles é aquele cara que era da equipe do Ducati, não é? Não, o David Brivio, que era da Suzuki, ele já foi tirado dessa vaga há muito tempo, ele está cuidando de assuntos internos da Alpine. Talvez até do desenvolvimento Não, eu não ouvi dizer do Hipercar, foi da escola de pilotos. Mas é aquele negócio, o cara foi tirado da Suzuki, tava fazendo um baita trabalho em 2020 pra... Gente, deixaram quantos anos a Butbill? A Bitebol. A Bitebol foram 4 anos. Um cara que não tinha a menor condição de ser chefe de equipe na Fórmula 1. Ele foi chefe da Caterham antes, né? Sim, e aí, só que não era pra ele. Mas saber que ele só tava lá porque o tio dele é um dos acionistas da Renault, isso é uma coisa que eu acho muito sem noção para um cara que não tem experiência. E faltava ainda, eu sempre achei que faltava aquele outro para subir um patamar, e eu via isso no Brivio. Tava mó feliz de ver o Brivio lá dentro, fez aquele trabalho. Suzuki, 16 anos, se for a memória sem título na MotoGP, foi lá e ganhou com o Yami. Trouxeram o cara para ficar 1 ano e já sacaram ele. Mas já que falou de MotoGP, por que o Rossi não vem? Faz uma temporadinha aí o Rossi, pô. Rossi aposentado das motos. Já colocaram o Vettel na Stock Car. Mas eu vou falar, chances de corrida dos convidados tem. Ah, sim, sem dúvida. Se o time veio, por que ele não pode vir? Se ele ligar o modo Tony Kanaan, que agora corre por diversão, vai. Ué, por que não? É isso aí. E outra coisa, a gente falando de Fórmula 1, muita gente está sentindo falta do Galvão Bueno. Galvão que saiu vai sair no final do ano da Globo, o contrato dele termina esse ano, mas ele já disse que o que vai ser feito, ele está em sociedade com o Felipe Neto, estão desenvolvendo aí um canal, um stream para fazer ao vivo. Produções ao vivo, transmissões ao vivo. Tentaram comprar a Fórmula 1, como a gente já até falou nos programas atrás, né? E ele passou no dia 3, ele passou por uma cirurgia na coluna. Muita gente perguntando como é que ele tá. Gente, foi só uma cirurgia para arrumar o velhinho. O velhinho tá bem, não tá doente, não tá nada. E volta a narrar em breve. Eu sinto falta, eu gostava tanto dele narrando. Podem falar que ele falava besteira, pode falar o que for. Eu acho que é a tradição. É os 30, 40 anos que ele estava lá que a gente acostumou com o tipo das coisas que ele faz, mesmo sem ele não saber. Bem, amigos da Rede Globo. Não sei, a gente tem que reconhecer que o Galvão é um grande narrador. Mesmo ele errando algumas coisas, todo mundo erra. Nada era mais legal do que Reginaldo e ele discutindo no meio de algumas corridas. Eu gostava quando ele falava curva reta.
A reta curva! Curva, isso, desculpa. Melhor Mas lá fora é definição! chamada de reta curva, Sim, então- esse é o problema. Né? Ué, é uma curva geodósica, qualquer coisa. Ele Reta errando curva. os nomes, o Kimi Hakkinen. Mika Hakkinen. Quantas ele botou Mika Hakkinen? Mika Raikkonen. Mika Hakkinen. Mistura tudo, né? Ele chamou de Mika Hakkinen o Kimi Raikkonen assim descaradamente mais de uma vez. Era muito engraçado. Isso me lembrou o Luciano do Vale com o Hey Hunter. Como é que é o... Hi Hunter Hey. É o Hey Hunter Ray, que é o Hey Hunter. A Simona de Silvestre. O Brian Risco e outros nomes maravilhosos trazidos pelo... Mas é que é o brinco, né? É outra época, são outros narradores. Hoje mudou muito. Acho que o profissionalismo de você... Porque eles eram personalidades já naquela época. A partir dos anos 80, Luciano do Vale, o próprio, eles viraram personalidades. Hoje não. Hoje o narrador não é uma personalidade. Hoje o narrador é um trabalhador. Você pega Sérgio Maurício, você pega Luque Monteiro, você pega o próprio Matheus. O que é estudado que esses narradores antigos nunca estudaram, nunca. Se não tivesse um assessor para montar uma pastinha, eles nem liam. Hoje você vê que mudou muito isso. Mudou. Hoje tem todo estudo aqui, a gente na Fórmula 4 Brasil, eu trouxe minha pastinha lá com as regras, tudo para... aconteceu alguma coisa, vamos lá, porque decorar 40 artigos é complicado, não tem como. Aliás, você falou isso, o último resquício dessa brincadeira das antigas era Sérgio Lago e Roberto Figueiredo, né? No Speed era impressionante, ele se pegando no meio da transmissão, também era maravilhoso. Mas isso que o Dan falou é verdade, né? Hoje nós... Agora, chegamos numa época onde... Finalmente o Brasil está tendo um jornalismo especializado em automobilismo. E também até pelos tempos de internet que nós vivemos, né, acesso à informação que todo mundo tem, nós todos somos cobrados a quase não errar, né? O próprio Sérgio Lago passa isso de vez em quando, ele que já viveu um pouco essa coisa do acesso ao pessoal junto, né? E ele lida muito bem com isso. Um abraço, Sérgio Lago. E assim, ele brinca com isso um pouco, mas é algo que eu vejo acontecendo. Eu presto atenção nisso também. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não errar também, né? Que hoje as redes sociais, a gente já falou que está complicado. Ontem mesmo, no vídeo que eu fiz, já mandaram o comentário lá. Começa a assistir Fórmula 1 para aprender a pronunciar o nome do Gasly corretamente. Gasly? De Gasly? Exatamente, Gasly. Gasly, entendeu? Ok. Pierre Gasly, pronto, falei. Então, por mais que a tecnologia prossiga... Mas a gente tem aqui um grande menino que trabalha aqui com a gente, que é o Luiz Felipe Ramos, e ele tem como ele é professor de inglês, português, de línguas, ele se apega a alguns nomes. Alain Prost. Que eu falo assim, todo nome para mim, o certo é o que primeiro foi falado. Prost, para mim, sempre foi Prost e não Prost. Ele sempre foi... como é que a gente brinca lá? Michael Schumacher. É Michael Schumacher pra mim, não é Michael Schumacher, eu falo pros caras. Ele é americano. Michael. Então são nomes, a própria lá onde, como é que fala? Chernobyl, pra mim é Chernobyl. Agora começaram a chamar um negócio de Chernobyl. Então são algumas eu não coisas. falo russo. Que eu brinco com ele. Ele chamou na última semana o autódromo, o Gilmar Belks. Ele conseguiu ler em francês, Belks. Aí eu falo, não, a gente tá no Brasil. Faz assim, os caras vão me mandar. E não deu outra. Tem mensagem no vídeo dele, é muito engraçado. Porque a gente tem um negócio que chama bairrismo no Brasil. Em alguns lugares, assim, o nome pode ser o mesmo, mas cada lugar do mundo ele é falado de um jeito. Então é sempre bom, ainda brinco, ver de onde é o piloto. Eu faço isso com o Alain Menu, que muita gente chama ele de Alain Menu. E eu só descobri que era Menu porque eu fui perguntar pra ele. Eu falei, como Menu, é que fala o seu nome? Ele falou, Alain Menu. Pode falar do jeito que ele ainda brincou. Fala do jeito que vocês quiserem. Mas o certo é Alain Menu. Tem na Fórmula Delta o Eric Schotten, que eu sempre chamava de Schotten. Mas é Schotten. Aqui mesmo, Interlagos, autódromo. José Carlos Patti. E tem muita gente que é muito Passe. Exatamente. E para ver como aqui o Brasil, né? Eu me lembro até que tem um colega de um amigo meu
O amigo meu não, um colega do meu irmão, desculpa. Mas o que acontece? O Patti e Passe, por que aconteceu isso? Na época que ele corria, o organizador do GP Brasil era o Mário Patti, que é pai do Queco, correu na Europa, tudo. Para quem não conhece, o Mário Patti é um dos maiores jornalistas de automóvel. Ele escreveu para todas as revistas, todos os jornais, e até tem quase 90 anos na ativa, escreve muito. Então, para não ter isso daí, tanto é que se você pegar as corridas, o passe é chamado, não é de passe, é de passe. Para ter saber quem é quem e não ser a mesma. Certo. Mas o certo é como vocês falam. Certo. É que tem um colega do meu irmão é médico, colega dele médico também. Ele sempre conta as histórias, né? De hospital. Um dia ele foi atender um cliente, um paciente, desculpa, ele chamou Walt Disney, senhor Walt Disney. Ninguém chamou segunda, terceira vez. Já sei. Nada. Daí do nada ele chama senhor Walt Disney, daí levanta uma mulher com uma criancinha, um garoto, né, pequeno, ela chega pra ele e fala: não é Walt Disney, não é Walt Disney, é o Walt Disney. Pra ver como é. Pois é. Continuando, voltando. Depois que essa semana eu vi uma moça sendo chamada... Opa! No hospital chamada Avril Lavigne. Então, enfim. Avril Javin, né? Não sei, é Lavigne. Avril Lavina. Pois é. Mas é isso aí. Não, mas é isso aí. Mas antes da gente terminar aqui, Arthur Leclerc chega também na Fórmula 1 junto com o irmão? Pelo que tá apresentando, no momento não. Não, né? Não, no momento não. Quer fazer mais alguma pergunta para ele ou podemos encerrar aqui o nosso? Só, além de Victor Martin, quem mais você acha que da Fórmula 3 poderia chegar na Fórmula 1? Você vê que tem aquele brilho de quem chega na Fórmula 1. Ele é filho do Hermes Martin? Não sei. Era Victor Martin, o IN com som de Ian. Já ouvi muito disso também. Vamos ver. Fórmula 3. Fórmula 3 tem ele. Por hora, algum que tenha se destacado muito, não. Tá. Que fim deu o Bruno Carneiro? Não tenho a menor ideia. Depois que ele correu no Japão, nunca mais. E assim, era um menino que eu falo assim. Tem muito piloto que some, né? Do nada. Não, ele nunca teve dinheiro e ele fez porque ele conseguiu um apoio de uma churrascaria lá de Curitiba, de cidade onde que é, e dava os vouchers. Ele, com o dinheiro dos vouchers, ele conseguiu fazer a temporada no Japão, para vocês terem uma ideia. A força de vontade do cara. Conseguiu fazer uma temporada. É muito caro, não é simplesmente comprar um videogame, por exemplo, que já é difícil. Já é caro hoje. Já é caro, mano. Então você não vê ninguém além do Vitor Martins, vai? O Vitor Martins, assim, que possa... Nem que esteja... Pô, aquele ali com um pouco mais de... Se ele meio continuar bem, não chega lá? Um estreante, uma coisa assim? Porque não tem nenhum se destacando forte lá. Tem um francês ali que até... Como é que é o nome dele? Eu acho que é o Hadjar. Ou ele não, ele acho que é da Freca. Agora não, mas é um francês que está ali perto também. Mas, não, assim, tem algumas boas provas, mas nas outras também não é nada demais. Quem se destaca mesmo ali é o Victor Martin. Victor Martin. Victor Martins. Para o pessoal que gosta. Coitado. É porque... Valeu, pessoal. Boa noite. É isso aí. Acho que a gente já falou bastante hoje aqui para nosso primeiro podcast, o High Speedcast. Deu pra gente testar as coisas, o pessoal conhecer um pouco. Em breve vamos ter mais coisas aqui e sempre revezando. Não é só eu, não é só o Ricardo, não é só o Dan. Vai ter os pilotos, vai ter Matheus também fazendo alguns. Então sempre vai ter esse giro aqui para vocês poderem acompanhar o nosso podcast, né? Com certeza. Valeu, Dan. Valeu, Ricardo. Vamos Obrigado, que vamos. Opa! Galera, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as nossas notificações e lembrando, quase todo final de semana com muita velocidade aqui, é só acompanhar. Valeu todo mundo, valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu, galera.